relógio, marcava o final da tarde de uma segunda-feira qualquer, quando o mercado de criptomoedas foi tomado por um silêncio estranho. Não era o silêncio da calmaria, era o silêncio que precede um colapso. O Bitcoin, que havia atingido sua máxima histórica semanas antes, ultrapassando $126.000, começou a descer, primeiro devagar, depois em queda livre. Os gráficos ficaram vermelhos, os investidores em pânico, e a pergunta que pairava no ar era brutalmente clara: o que aconteceu? Mas essa não é apenas uma história sobre um ativo digital. Essa é uma história sobre ganância, sobre ilusão coletiva, sobre um Brasil vulnerável, preso no centro de uma tempestade econômica global. Uma história onde o brasileiro comum, esmagado por juros, inflação e promessas políticas vazias, acaba sempre sendo o último a saber e o primeiro a perder. A valorização meteórica do Bitcoin não veio do nada. Foi alimentada por uma combinação venenosa de expectativas, manipulações emocionais e movimentos especulativos de gigantes do setor financeiro que, dos bastidores, puxavam as cordas enquanto a multidão corria para comprar o que achava ser o novo ouro digital. Bancos, fundos de investimento e grandes players institucionais entraram em cena. Eles sabiam o que estavam fazendo, você não. Quando o Bitcoin cravou os $126.000, o entusiasmo era quase religioso. Influenciadores digitais, canais de finanças, perfis de Instagram, todos cantando a mesma ladainha. A hora é agora. Não era. Era a hora deles venderem, a hora da realização de lucros. Porque quando o pequeno investidor entra, o grande já está saindo. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos bastidores, enquanto o hype crescia, as baleias, como são chamadas as carteiras com grandes volumes de criptomoedas, começaram a se desfazer de seus ativos. Elas sabiam que o topo havia sido alcançado, sabiam que o mercado estava sobrecomprado, inflado por euforia e por uma falsa sensação de segurança alimentada por um contexto geopolítico artificialmente favorável. Mas esse contexto mudou drasticamente. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve sinalizou que os juros podem continuar elevados por mais tempo. Isso mudou tudo. O dinheiro barato que inundava o mercado começou a secar. E quando o custo do capital sobe, o apetite por risco desaba. Criptoativos como o Bitcoin, por mais promissores que pareçam, são os primeiros a sofrer. Porque, no fundo, o mercado não tem ideologia, só tem fome, e quando não há liquidez, não há piedade. No Brasil, o impacto foi imediato, cruel e silencioso. O brasileiro que investiu em Bitcoin como uma forma de escapar da inflação, do real desvalorizado e dos juros absurdos, viu seu patrimônio evaporar. Em questão de dias, milhares de reais sumiram das contas de pessoas que acreditaram que poderiam vencer o sistema. Mas o sistema sempre vence. E é aqui que a situação começa a ficar mais obscura, porque essa queda do Bitcoin não é apenas uma correção técnica, é o reflexo de um mal-estar global que está se espalhando como um câncer pelos mercados. A guerra no Oriente Médio, a instabilidade na economia chinesa, a pressão inflacionária nos Estados Unidos, a estagnação na Europa, tudo isso cria um ambiente de incerteza que afeta diretamente o Brasil. Não se engane, quando o Bitcoin despenca, o efeito dominó atinge a economia real. Empreendedores que aceitaram cripto como forma de pagamento veem seu caixa reduzir. Fundos de investimento que apostaram pesado em ativos digitais começam a registrar perdas, e com isso, o crédito encolhe, o risco aumenta, e o trabalhador, mais uma vez, paga a conta. Você percebe o padrão? A cada nova bolha, a história se repete. A promessa de liberdade financeira é vendida como um produto milagroso, mas a realidade é outra. Um jogo manipulado, onde poucos ganham
e muitos perdem. Em 2017, vimos isso acontecer. Em 2021, de novo. Agora, em 2025, a lição não foi aprendida. E enquanto isso, o brasileiro continua sendo jogado de um lado para o outro, sem proteção, sem informação, sem filtro. É por isso que você precisa estar aqui. Porque este canal existe justamente para romper esse ciclo, para alertar, para expor, para destruir a bolha que mantém milhões de brasileiros cegos, vulneráveis, prontos para serem explorados por qualquer promessa de riqueza fácil. Se você ainda não segue o Economia Sem Filtros, faça isso agora, não como um favor, mas como um ato de sobrevivência. Voltando ao cenário atual, o Banco Central brasileiro observa tudo isso com olhos atentos, porque a volatilidade do Bitcoin, embora não esteja diretamente ligada ao sistema bancário tradicional, afeta o comportamento de investidores domésticos. Quando o medo se instala, os saques aumentam, a confiança diminui e o consumo retrai. Isso, somado ao cenário fiscal frágil e à instabilidade política, pode criar uma tempestade perfeita. O governo Lula, já pressionado por uma economia que não acelera, enfrenta agora o desafio de lidar com uma população cada vez mais desconfiada. A promessa de crescimento sustentável esbarra em uma realidade dura: inflação persistente, taxa de juros ainda alta e uma dívida pública que cresce dia após dia, alimentada por uma máquina estatal ineficiente e cara. O trabalhador brasileiro, no meio disso tudo, sente no bolso. O preço da comida não cai. O aluguel continua subindo. O crédito está mais caro e agora até o sonho de investir em criptoativos parece ter se transformado em mais uma armadilha. Quem colocou R$ 5.000 em Bitcoin no topo, hoje tem pouco mais da metade e sem previsão de recuperação no curto prazo. Porque a verdade é que o mercado de criptomoedas ainda é um território selvagem, sem regulação, dominado por interesses obscuros e manipulações silenciosas. E enquanto isso não mudar, o risco continuará sendo desproporcional, especialmente para quem vive em um país como o Brasil, onde a margem de erro é zero. Mas há algo ainda mais perverso acontecendo. O colapso do Bitcoin expõe a fragilidade emocional de uma geração inteira. Jovens que foram ensinados a acreditar que o mercado era uma forma de liberdade, que poderiam se aposentar com 30 anos, que bastava investir certo, seguir os gurus certos, assistir os vídeos certos e tudo daria certo. Não deu. Agora, esses mesmos jovens enfrentam o peso de uma realidade que não perdoa. Dívidas, desemprego, ansiedade, fracasso e o pior, a sensação de terem sido enganados. Porque foram. Pelos influenciadores, pelos bancos, pelos aplicativos de investimentos, pelo Estado, pelo sistema inteiro. E enquanto isso, os grandes continuam ganhando. Os bancos lucram com os juros, os fundos lucram com as taxas, as corretoras ganham com cada ordem executada, seja de compra ou venda. E você? Você continua lutando para pagar o cartão de crédito, para manter a geladeira cheia, para sobreviver em um país que te esmaga um pouco mais a cada dia. A queda do Bitcoin é só um sintoma. O problema é mais profundo, é estrutural, é cultural, é político. E se você não entender isso agora, vai continuar sendo usado como massa de manobra. Porque é isso que você é para o sistema. Uma estatística, um CPF, um número descartável. Não é coincidência que o dólar voltou a subir, nem que os investimentos estrangeiros estejam saindo do Brasil em ritmo acelerado. Eles sabem o que está por vir. Sabem que a combinação de instabilidade fiscal com perda de credibilidade política é explosiva. Sabem que o Brasil está no limite. E você precisa saber também. O próximo colapso pode não ser em criptomoedas.
Pode ser no crédito imobiliário, pode ser na bolsa, pode ser no setor público, mas ele virá. E quem não estiver preparado será engolido, literalmente. Você sente isso? Essa tensão no ar, esse desconforto que cresce no estômago? Isso é o seu instinto tentando te alertar. Não ignore. Use, transforme em ação, em consciência, em resistência. Compartilhe esse vídeo. Envie para quem ainda acredita em promessas fáceis. Para quem acha que o Bitcoin vai salvá-lo da crise. Para quem está prestes a cometer o mesmo erro de novo. Porque a única forma de romper esse ciclo é com informação real, sem filtro, sem maquiagem, sem manipulação. E se você ainda está aqui, ouvindo até agora, é porque algo dentro de você já despertou. Algo que se recusa a aceitar a mediocridade. Algo que quer entender, que quer lutar, que quer vencer. Não pela sorte, mas pela lucidez. Este é o novo campo de batalha. Não é mais nas urnas, nem nas ruas. É na mente, é na consciência, é na sua capacidade de enxergar além da cortina de fumaça. Porque enquanto você estiver distraído com promessas, eles vão continuar roubando o seu futuro. A queda do Bitcoin foi só o começo. Prepare-se para o que vem a seguir, porque a próxima fase não será para os fracos, e nós estaremos aqui, mostrando cada etapa, cada mentira, cada colapso, porque essa é a missão do Economia Sem Filtros. Acorde, antes que seja tarde.